Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, um dia bem agitado, né? O Vasco aí decidindo não contratar mais o Fernando Praz, né? Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui de alguns jogadores que não virão mais para o Vasco. Vamos falar também da saída do Leandro Castan, que vem ganhando alguns capítulos aí, em breve devemos ter mais novidades aí oficialmente. Também essa possível união aí que pode acontecer entre o Levinciano e também o Jorge Salgado, hein? Vamos explicar melhor para o torcedor como que está essa situação aí, mas antes já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar por dentro de todas as notícias do Vascão, as grandes novidades do Vasco. Se inscreve aí, dá uma moral pro nosso canal chegar a 155 mil inscritos e lógico também chegar lá a 160 mil inscritos. Falta pouquinho pra gente chegar nessa marca muito importante, se inscreve aí, amigo. Bom, pessoal, o Vasco decidiu aí não levar adiante a negociação com o ex-goleiro do clube, né, o Fernando Praz, né, que chegaria para ser coordenador técnico aí do clube, né, coordenador ali no futebol do Vasco. O Vasco teria mudado de plano e encerrou a negociação com o Fernando Praz. O ex-goleiro vinha conversando há mais de 2 semanas para assumir o cargo de coordenador no Vasco, mas foi comunicado sobre o fim das tratativas nessa terça-feira, né? Infelizmente o amadorismo que gere o Vasco, ele é muito grande, né, cara? Fernando Praz, que estava já praticamente confirmado como novo coordenador do Vasco, o Vasco do nada decidiu encerrar as negociações. O que a gente tem de informação é que os valores aí salariais não teriam agradado o Vasco teria esbarrado no salário do Fernando Praz e decidiu não levar adiante aí a negociação com o ex-goleiro, né? A gente aguarda agora que venha aí um profissional para trabalhar no futebol do Vasco, porque infelizmente a gente sabe que a demora ela é gigante, vai começar 2022 e nada vai ter mudado dentro do Vasco, né? A mesma coisa é a contratação de jogadores, né? A gente que falou que de diversos nomes que foram especulados no Vasco, muitos nomes deixaram aí o Vasco já, e o Vasco precisa contratar jogadores, mas muitos jogadores não virão mais para o Vasco, como é o caso do atacante Rossi, que está se encaminhando para renovar o contrato com o Bahia. Também aí possivelmente o Diego Souza não deverá ser jogador do Vasco. Volante Yuri, que foi oferecido ao Vasco, jogador que teria agradado a torcedor vascaíno, deverá permanecer no CSA, deverá ter o seu contrato também renovado. Infelizmente o Vasco paga caro por não ter um diretor de futebol, né? Porque não tendo um diretor não tem como contratar jogadores, não tem como negociar com os jogadores, e a gente fica aí à mercê do Jorge Salgado decidir contratar um diretor de futebol, porque parece que ele não vai fazer isso. Tudo indica que o Vasco vai iniciar 2022 sem diretor de futebol, sem nenhuma contratação, e infelizmente com um torcedor apreensivo sobre como que vai ser o ano do Vasco mais uma vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa incompetência que gere hoje a diretoria do Vasco aí em torno do Jorge Salgado. O Jorge Salgado, ele é incapaz de fazer algo pelo Vasco, né, cara? É o que a gente tá vendo, é nítido para todo mundo. Bom, pessoal, agora a gente vai falar da situação envolvendo o Leandro Castan, né? O jogador que está a um passo de deixar o Vasco. Tanto o clube e também o próprio jogador não querem a continuação desse vínculo, né? O jogador quer deixar o Vasco, já comprou casa em São Paulo. Não sei se o Leandro Castan vai anunciar a sua aposentadoria do futebol, o que ele vai fazer da vida, porque até o momento não tem informação se ele tem proposta de algum clube paulista. Eu acho difícil, porque eu acho que os times lá de São Paulo têm bons zagueiros. Eu acho que não tem espaço para o Leandro Castan no futebol paulista, a menos que ele chegue para ser um reserva lá, né, cara? Porque eu acho complicado, mas fato é de que ele não quer permanecer no Vasco, tem contrato até 2022 e o Vasco está tentando resolver essa situação aí com os empresários do jogador para tentar renegociar dívidas que o Vasco tem com o atleta, né? Esse é o problema, né, do Vasco tentar rescindir o contrato, porque o Leandro Castan não quer, aceitaria rescindir o contrato de boa, mas tem essa situação aí de dívidas do clube com o jogador e o Vasco vai ter que resolver essa situação aí, rápido, anunciar, lógico, a saída do jogador oficialmente, né? Tomara que aconteça o mais rápido essa rescisão e que ambas as partes entre num acordo aí para que o Vasco pague essa dívida e talvez aí, quem sabe, parcelado, né? Porque não tem grana para pagar a dívida de ninguém. Infelizmente não pagou nem o Germancano, imagine o Leandro Castan, né? Eu acho difícil. Deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa saída do Leandro Castan, se você é contra ou a favor da saída do ex-capitão do Vasco, que tudo indica não será mais jogador do nosso clube.
Bom, pessoal, agora vamos falar aí de uma situação que está envolvendo os bastidores do Vasco e também o ex-candidato à presidência do Vasco, Levinciano, né? As informações que a gente tem do próprio Levinciano é de que ele tem o interesse em fazer meio que uma união com o Jorge Salgado e ajudar essa diretoria aí do Vasco, né? Diretoria que está totalmente perdida, totalmente sem rumo, e ele quer implementar o seu projeto Somamos na diretoria do Vasco, no Vasco atual, né? Antes que o Vasco se torne uma empresa. O Levinciano, através dos beneméritos, propôs uma alternativa à SAF, né? Uma alternativa aí que não seja a transformação de um clube empresa no Vasco. Ele quer implementar parte do projeto Somamos ainda neste ano, esse ano de 2021. O projeto foi entregue à diretoria administrativa do Vasco e, além disso, o Levinciano se ofereceu para assumir a vice-presidência de futebol do clube e ter autonomia de trazer mais executivos para a área de finanças, marketing, para agregar os que já estão trabalhando lá no Vasco, né? Se você tem Instagram, por exemplo, o Levinciano postou algumas coisas interessantes lá no seu stories, falou a respeito dessa situação aí e com certeza a gente espera que saia alguma coisa boa, né? Na minha maneira de enxergar as coisas, somente uma união deve fazer o Vasco mais forte, tem que fazer o Vasco mais forte, né? Porque somente um poder político só, como a gente tá vendo o Jorge Salgado querendo ficar na presidência por ego, não vai ser capaz de tirar o Vasco do fundo do poço. O Vasco está destruído, o Vasco está largos passos para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro de 2023. Isso é muito perigoso. Se está ruim hoje, pode ser pior no final de 2022 e no início de 2023, cara. Tomara que isso não aconteça, tomara que essas pessoas que estão trabalhando no Vasco aceitem aí quem sabe, essa ajuda do Levinciano para tentar tirar o Vasco desse atoleiro, para ver se alguma coisa começa a funcionar no clube. Porque o Vasco já está, desculpe a palavra, na merda, não tem para onde correr. Tem que aceitar a ajuda de quem quer ajudar o clube. E o Levinciano quer ajudar o clube. Não estou totalmente aqui defendendo o Levinciano, que ele é o corretíssimo, que ele é o salvador da pátria. Não, mas ele poderia fazer algo diferente do que o Jorge Salgado fez, que foi deixar o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele tem total consciência de que o Vasco precisa hoje, do que o Vasco precisa para sair desse buraco e, com certeza, trazendo profissionais capacitados para trabalhar dentro do clube, fazer um Vasco mais forte, né? Ele até mesmo continuou postando algumas coisas aí referentes ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fechou um contrato com a Adidas, meu amigo. Quando que a gente vai ver o Vasco sendo patrocinado pela Adidas? A segunda ou a primeira maior marca do mundo? Duas marcas esportivas aí, Nike e Adidas. Quando que a gente vai ver isso acontecer no Vasco? Eu acho que nunca, né? Porque o que a gente já viu só foi nos anos 80. Nunca mais se cogitou, com todo respeito à capa, a Umbro, outras marcas já passaram pelo Vasco, uma empresa de primeiro escalão, Nike ou Adidas ou Puma, vir patrocinar o Vasco. Isso nunca aconteceu. A gente espera anos que um desses patrocinadores venham pro Vasco. Não é só por causa de modinha, não é só por causa aí de deixar a camisa bonita, e sim a marca Vasco da Gama ser levada lá pro Japão, lá pros Estados Unidos, lá pra Europa. Isso não acontece com a capa, isso nunca aconteceu com a Umbro, e isso nunca aconteceu com a Diadora. Imagine com a Champs, que patrocinou o Vasco. Eu tenho certeza que o Levinciano, querendo implementar um departamento de marketing mais forte, vai querer rever esses contratos aí, vai querer fazer algo mais forte pro Vasco. Nosso rival ganha 40 milhões da Adidas, o Vasco deve ganhar no máximo aí da capa de 8 a 12 milhões, meu amigo. Eu acho que no máximo é isso, estourando isso. Eu acho que não passa dessa numeração aí que o Vasco recebe hoje de um patrocinador esportivo, né? O Vasco tem que atrair mais patrocinadores, tem que atrair mais dinheiro para conseguir aí voltar a ser forte, voltar a ser um gigante no cenário nacional. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível união aí entre o Levinciano e a atual diretoria do Vasco de 2021 aí do Jorge Salgado. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados. Forte abraço, tamo junto e é nóis. Saudação vascaína a todos.